Olá, professor Renato Parducci aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero discutir com você um assunto muito importante e relevante dentro dos projetos de sistemas de informação. Em geral, quando a gente faz projetos, a gente é obrigado a integrar dados de diversas fontes, dados de sistemas legados, bancos de dados já existentes, que a gente de alguma forma vai carregar, trabalhar e depois alimentar um novo database com as informações trabalhadas. Esse processo é muito comum em projetos de Business Intelligence, Data Warehouse, quando a gente trabalha com Big Data. E uma ferramenta muito útil para esse trabalho, que a gente denomina ETL, né? Extração, Transformação e Carga, Extract, Transform e Load. Esse processo de ETL ele pode ser apoiado por ferramentas, e uma das ferramentas é a que eu quero mostrar aqui para você, que é o Pentaho Data Integration. Para fazer o trabalho que eu vou apresentar aqui para você, eu já preparei todo um fluxo de cargas, transformações de dados, para que o vídeo não ficasse tão longo. O processo de ETL é um processo criativo, é um processo que demanda bastante esforço mental em achar quais componentes, né, da engrenagem de transformação eu preciso aplicar em cada etapa de um processo de leitura e carregamento de dados. Existem várias atividades que às vezes a gente quer fazer com o dado que a gente está buscando. Eu preciso selecionar o dado que eu desejo, eu preciso, às vezes, qualificar o database, eu preciso alimentar com novos dados esse database, complementar informações que estão esparsas dentro das tabelas de banco. Às vezes eu quero eliminar determinadas colunas ou determinados dados, ou criar campos calculados. Tem uma série de transformações que eu posso querer aplicar em cima do database que eu estou lendo. Posso também querer juntar mais de uma tabela, de um conteúdo de tabela em uma outra terceira tabela, fazendo aí uma junção de tabelas. Posso querer particionar uma tabela separando informações. Por exemplo, eu tenho aqui uma totalização de vendas de uma empresa, né, uma multinacional. E eu quero separar em tabelas diferentes, tabelas físicas diferentes, o conteúdo referente a cada filial, né? Então eu tenho uma tabela consolidada de vendas, eu quero particionar essa tabela e entregar para cada filial só aquilo que é da própria filial, que diz respeito à filial. E com isso eu consigo fazer uma distribuição segura de dados. Para essa série de atividades, existem ferramentas e uma delas é o Pentaho DI. Então eu já vou direto aqui ao assunto, apresentar a ferramenta para você. Eu montei um case aqui em 3 etapas. A primeira etapa, eu vou estar lendo databases e juntando esses databases, consolidando esses databases, depois numa segunda etapa. Então, primeiramente, eu vou ler databases que me interessam, vou fazer um trabalho de preparação desses databases que me interessam, numa área de passagem, vamos dizer assim, né? Não mexendo na tabela original, mas gerando aí uma tabela numa área de passagem, ou na verdade 2 tabelas numa área de passagem. Depois eu vou juntar esse conteúdo e, por fim, eu vou distribuir essa informação particionando essa tabela em 2 para destinos diferentes. Então, vamos lá começar. Eu já vou pegar e abrir aqui, primeiramente, a primeira parte do meu case, que eu chamei aqui de harmonização de vendas. Então, aqui, vamos lá. Como é que funciona o Pentaho DI? Vou dar uma explicação geral da ferramenta e, em seguida, eu vou para o meu estudo de caso mostrar como que ela é bacana para a gente poder trabalhar dados de uma forma intuitiva, sem a necessidade de ficar programando SQL o tempo todo. Não que você não possa, você pode inclusive programar SQL e integrar aqui dentro, criar um passo aqui dentro que seja um programa SQL, tá bem? Uma dessas caixinhas aqui que seja um programa SQL que você queira rodar. Então essa aqui é uma ferramenta muito flexível e ela já tem uma série de funções pré-fabricadas para você aplicar, de forma que você não precise ficar escrevendo SQL para todos os passos que você quer fazer dentro da sua manipulação de dados. Primeiramente, falando de ETL, nós temos uma primeira etapa chamada extração, onde eu vou até os databases que eu quero, as fontes de informação, puxo essa fonte de informação para eu trabalhar. Em seguida eu tenho a transformação, onde eu vou pegar esses dados que eu capturei e vou aplicar determinadas regras de modificação, complementação, limpeza.
gerando assim um produto final que é um arquivo harmonizado, vamos dizer assim, dentro de um dicionário de dados, dentro de determinadas regras que eu pretendia. Né? Então eu posso padronizar nomes de campos, formatos, várias coisas, e aí eu vou gerar um conteúdo que vai estar harmonizado, ou seja, das diversas fontes de onde eu capturar conteúdo, por fim eu vou ter um conteúdo harmonizado sempre no mesmo formato, com a mesma regra de negócio aplicada. E por fim eu tenho a geração do load, né, ou da carga de um database finalizado. Então esse é o ETL, e esse ETL eu vejo aqui. O input seria a parte de extração, onde eu vou buscar o dado na fonte e trazer aqui para dentro. Eu tenho várias formas de capturar dados, desde tabelas de banco até o que eu vou fazer aqui com o Excel, por exemplo, tá? JSON, tem várias opções de input. Então eu posso trabalhar com vários arquivos, vários formatos de arquivo de input. Eu posso, na transformação, aplicar diversas regras de transformação que estão aqui no Transform. E o Output é o menu onde eu encontro os formatos de arquivos de saída possíveis. Então, quando eu for gerar a minha carga, eu posso adicionar dados ou sobrescrever dados ou criar uma tabela nova utilizando qualquer um desses formatos de saída. Então pode ser uma tabela de banco, pode ser um Excel, pode ser um JSON, pode ser um LDAP, pode ser uma série de outras formas de output, tá? Existem outras coisas no menu do Pentaho aqui, flow, scripting, né, lookup, joins, que na verdade são transformações, tá? Então o ETL meu aqui seria a parte de extração, o input, a parte de load, aquilo que está no output, e todo o restante aqui está relacionado com transformações. São filtros, controles de fluxo, trabalhos em cima de dados, tá bem? Sendo que ele colocou em transform só aquilo que modifica dados da sua fonte de origem. Mas se você tiver que aplicar filtros, né, você tem outras opções. Por exemplo, aqui vocês vão ver, tem um ponto aqui que eu uso o flow, por exemplo, para controlar aqui filtros de linhas de tabelas, tá bem? Então isso aqui também faz parte da transformação dos dados, ou seja, aquilo que eu manipulo para gerar o meu output. Então aqui nesse case que eu criei, nessa primeira etapa do case, eu tenho um fluxo aqui que trata vendas brasileiras e um outro fluxo que está aqui embaixo separado, onde eu trago uma tabela de vendas do Canadá e faço alguns trabalhos com ela. Para você entender o que são essas tabelas aqui, eu criei elas em Excel e eu vou mostrar aqui o que elas têm, tá bem? Dentro do próprio Pentaho, eu não preciso sair daqui. Como é que eu crio esses componentes aqui dentro? Basta você selecionar qual é o item que você quer. No caso aqui eu usei nessa carga, eu usei aqui o Excel, deixa eu encontrar aqui, o Microsoft Excel Input. Você clica aqui, arrasta, solta aqui para dentro. Uma vez o elemento estando aqui dentro, você faz isso com qualquer elemento que você queira, você pode clicar aqui nessa canetinha, editar as propriedades ou dar um double click. E aí você configura. Então, no caso, se eu quiser carregar uma tabela aqui, ela aqui está o formato dela, né? Eu vou dar um navigate, vou nas minhas pastas, escolho aqui o que eu quero, por exemplo, vendas Canadá, abrir. Aqui eu preciso logo em seguida dar um add, adicionar, senão ele não vai catalogar aqui o caminho do meu arquivo. Em seguida eu vou aqui em Sheets, Get Sheet Name, para pegar o nome da planilha. Seleciono a planilha que eu quero. Aqui seriam as pastas, né, dentro do seu arquivo Excel. Em seguida você vai em Fields, são os campos, dá um Get Fields e ele vai naquela pasta que você escolheu e traz todos os campos da tabela que estão lá, tá? Isso aqui são colunas do meu Excel. Então o meu Excel ele tem, na primeira linha da minha matriz do Excel, ele tem ID Sales, ID SKU, QT SKU e assim vai, tá bem? Esses são os dados no meu Excel de origem. Então a primeira linha do Excel é o meu header, meu cabeçalho. E abaixo dessa linha vem as linhas de dados. Se eu quiser saber quais dados tem aqui dentro, eu dou um preview, seleciono lá quantos dados eu quero ver da minha tabela. É uma tabela pequenininha que eu fiz aqui com 6 dados. Ah, desculpa, essa aqui tem 3 dados. Então tá aqui, ó. Tem as 3 linhas de dados e aqui a linha de cabeçalho. Esse aqui é meu Excel.
tá bem? Que ele está abrindo aqui para eu poder visualizar. Ok? A partir daí, eu consigo fazer, no ok aqui, eu consigo fazer transformações a partir desse cara aqui. Se eu quiser mudar o nome dela, como eu fiz aqui, ó, para dar nomes bem específicos para os passos da minha aplicação, é só mudar aqui, nome do passo. Tá? E ele muda aqui. Ah, eu quero fazer uma transformação. Você vem aqui, seleciona agora a transformação que você quer. Ah, eu quero, sei lá, modificar uma string, né? Eu quero selecionar um valor. Você escolhe aqui o que você quer, vai arrastar para cá. Arrastou para cá, você vai no cara que você quer ligar na transformação, clica nele. Clica nessa caixinha de saída aqui, ó. Arrasta o seu mouse sem clicar em nada, encosta no objeto que você quer linkar e clica de novo com o botão da esquerda. Pronto, ele linkou os dois objetos. Agora, todos os campos, ó, get fields, aparecem aqui para mim. E aí eu posso fazer a transformação que eu quero. Seja ela um cálculo de um novo campo, uma limpeza de um dado de um campo, uma substituição de dado, o que for, tá bom? Eu não vou ficar construindo isso ao vivo, porque levaria muito tempo, tá bem? Então eu estou mostrando aqui como a ferramenta opera. E agora a ideia é mostrar um pouco do potencial dela através do meu case. Então eu vou deletar isso que eu fiz, não me interessa isso aqui que eu fiz agora. Vou voltar para o meu case principal. Então eu comecei aqui pelos meus inputs, fiz aqui uma carga de vendas brasileiras. Vamos ver o que tem aqui dentro. Botão da direita, Preview, Quick Launch. E ele me mostra os dados que tem. Então eu tenho aqui um ID de venda, um ID do produto, B alguma coisa, produto brasileiro, quantidade vendida, valor unitário do produto, ID do vendedor que vendeu e o código do cliente. Vamos dar uma olhada na segunda tabela, então só memorizar. ID venda, ID produto, QT produto, VL unit produto, ID vendedor, CD cliente. Fecho. Vou agora, fecho aqui, vou no carga de vendas do Canadá. Vamos ver o que tem no Canadá. ID sequência, ID produto, QT produto, valor unitário produto, valor total venda, CD moeda, ID vendedor, CD cliente. Mas olha que interessante. Você viu que aqui essas colunas que eu criei, ó, vou dar um preview de novo. Elas estão todas em português, ó. ID produto, QT produto, VL unit produto, VL total vendas, já estão em português. Para quê? Para harmonizar com a nomenclatura brasileira. Só que o arquivo original está assim? Será? Se eu abrir essa minha carga e olhar aqui onde está esse arquivo e a pasta dele, ó, Pentaho DI, Vídeos, Documents, Sales Canadá. Se eu vier aqui, ó, e fizer um novo input desse arquivo, você já vai entender o que eu quero te mostrar. Vou pegar esse mesmo arquivo, ó, Vendas Sales Canadá. É o mesmo arquivo, ó. Vídeos, Pentaho DI, Sales Canadá. É o mesmo. Venho aqui agora em Sheets. Adiciono. Opa, primeiro eu tenho que adicionar o arquivo aqui, perdão. Adicionar. Sheets. Pegar o nome. Adicionar. Fields. Adicionar. Olha só, ID Sales, ID SKU. Valor unitário do SKU. CD Coin. ID Vendor. CD Customer. Está em inglês. Ué, mas como é que eu peguei essa tabela que tem as colunas em inglês e já estou carregando elas aqui em português? Opa! Ele está com duas. Agora ele ficou com as duas tabelas na memória e não consegue rodar a outra. Mas eu vou mostrar o que eu fiz aqui, ó. Quando eu selecionei os campos, eu editei o nome do campo, tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. Só fiz isso para te mostrar o potencial da ferramenta, ou seja, na própria carga eu já posso modificar os nomes do campo para harmonizar com nomes de campos de outras tabelas que eu estou carregando, assim todas ficam com a mesma denominação, facilitando o meu trabalho. Mas eu também posso carregar ela normalmente. Vou deletar esse cara aqui para não dar problema no meu modelo, né? Essa segunda carga, porque ele está com duas cargas do mesmo arquivo.
Eu posso simplesmente carregar ela com os nomes em inglês e depois fazer uma modificação, tá legal? Existe uma transformação, que é essa aqui, ó, Select Values, onde eu posso selecionar colunas e mudar os nomes dessas colunas, tá legal? Então, eu não fiz isso, eu já cortei uma etapa do caminho e na carga eu já harmonizei os nomes para o português, fazendo com que essa tabela brasileira e essa tabela canadense tenham a mesma denominação de colunas, tá bom? Depois, o que eu fiz em seguida? Vamos olhar aqui. No caso do Canadá, eu não fiz mais nada. Só fiz a carga e em seguida eu gerei um novo arquivo. Geração do arquivo Canadá harmonizado com o Brasil. Então a única coisa que eu fiz foi a leitura dos campos das colunas, traduzindo para o português e em seguida, o que eu fiz? Eu gerei um arquivo, ó, chamado Vendas Harmonizadas Canadá. Então aqui você vê, olha, os campos estão agora em colunas em português, né? Com os mesmos dados que eu tenho aqui no Sales Canadá. Só que aqui no Sales Canadá as minhas colunas tinham denominação em inglês. Muito bem. Voltando aqui para o Pentaho, então. Esse fluxo de baixo já foi percorrido. Vamos dar uma olhadinha nesse fluxo superior. Tenho aqui as cargas de vendas brasileiras. Eu aqui nessa transação abro um arquivo que é o Vendas Brasil, que eu já mostrei para você o que tem. Depois, em seguida, eu usei uma transação para adicionar um valor constante. E adicionei aqui uma moeda, tá bom? Adicionei uma coluna chamada CD moeda, código moeda, do tipo string. E o valor default dela é $, tá bom? Por que eu fiz isso? Lá no meu Vendas Canadá, vou dar um preview de novo, eu tenho o tal do coin, ou código da moeda, que lá está só cifrão, só dólar. Então, no brasileiro, eu não tenho. Ó, o preview do arquivo brasileiro. Eu não tenho a moeda, que é o real, né? Moeda em real. Então, o que eu fiz? Eu adicionei aqui a moeda em real. O que eu estou fazendo nesses passos do meu caminho superior? Estou harmonizando os dados brasileiros com os dados canadenses. Os canadenses já tinham tudo o que eu precisava, eu só traduzia as colunas. Já o brasileiro, eu precisava fazer algumas manipulações nos dados para poder fazer com que o arquivo brasileiro tivesse todas as informações do canadense. Uma delas é a moeda. Então eu adicionei aqui uma moeda. O próximo passo foi calcular o total da venda, porque no Canadá eu tenho a quantidade vendida, o valor unitário do produto e o valor total vendido. Só que no Brasil eu não tenho. Eu só tenho a quantidade vendida e o valor unitário, eu não tenho o total. Então, eu criei um cálculo. Então, eu fui aqui em Transform, vim aqui no Calculator, puxei a calculadora para cá, liguei o adicionar moeda com a calculadora, ou seja, eu vou fazendo a reação em cadeia. Eu parto do arquivo básico e começo a mexer nele, alterando o seu conteúdo em sequência. Então, adicionei a moeda, em seguida eu adicionei um campo de totalização. Vou dar uma olhada nele, abri aqui a transação. Nessa transação de cálculo, o que eu fiz? Selecionei o campo que eu quero criar. Então, eu dei um nome para ele, valor total venda. Coloquei qual é o tipo de cálculo que eu quero fazer. Então, aqui ele tem os tipos de cálculo que você vai fazer. Eu selecionei aqui A vezes B, porque é a quantidade vezes valor unitário. Selecionei o campo A do cálculo, que é o QT produto, quantidade de produto, e o campo B, VL unit produto. Esses campos fazem parte da tabela que eu carreguei. Então, se eu clicar aqui, ele lista para mim todos os campos disponíveis da tabela. E eu escolho quais campos eu vou usar no meu cálculo. Tá bem? Feito isso, escolhi lá a multiplicação de A por B. Qual é o campo A, qual é o campo B, pronto, ele totalizou para mim. Se eu quiser ver aqui o resultado, em qualquer passo que eu crie, eu posso dar um preview. Ele me mostra qual é a situação da tabela naquele momento. Dou aqui um Quick Launch e ele me mostra, olha só. Eu tinha esses dados originais, aí de venda, produto, QT produto, valor unidade produto, vendedor e cliente. Criei um campo novo chamado código da moeda, que está com reais, e criei um campo novo chamado valor total da venda, que está com a multiplicação do QT produto pelo VL unitário do produto.
Em seguida, cara, eu percebi, na hora que eu estava carregando as tabelas, que eu tinha um conflito de codificação de ID. Então, se eu der um preview aqui, ó, nesse primeiro, eu tenho as identificações 1019, 1020 e 1023. E no segundo arquivo, eu tenho o 1020 também aqui. Então, se eu fosse juntar essas duas tabelas numa terceira, eu teria um conflito no ID do registro. O que eu fiz então? Eu escolhi um dos dois lados para mexer, resolvi mexer na tabela brasileira. Então, o que eu fiz? Eu regerei o ID da tabela brasileira. Então, eu puxei uma operação para a geração de ID, que é um sequenciador. Você define aqui de onde ele parte, até o número máximo que ele pode ter, e só. E liga a última transformação que você fez com o gerador de ID. Quando você faz isso, ele automaticamente recalcula o campo de identificação que você mandou ele calcular. Vamos ver o que ele fez. Então tá aqui, ó. Esse é o ID original, ID venda, e eu criei um campo novo, sequencial, iniciando de 1. Esse aqui vai ser meu novo ID. Então agora o que eu preciso fazer é expurgar esse ID venda e passar a trabalhar com esse ID sec, que inclusive esse é o nome da coluna no arquivo canadense. Então eu já criei a coluna aqui com o mesmo nome da tabela do Canadá. Então esse aqui vai ser o ID do registro. Esse ID venda vai desaparecer. Opa, fechei meu pentarro aqui. Vamos lá. A gente já volta. Pronto. Estou de volta aqui. Demora um pouco para abrir o pentarro, então eu dei uma pausa aqui no vídeo e abri de novo a aplicação. Muito bem. E eu estava falando aqui da última etapa, né? Então eu tinha gerado o ID e em seguida, o que eu fiz? Feita a adição da moeda, feita a totalização da venda, e feita a geração de um novo ID, eu vou agora gravar um arquivo final com os campos harmonizados com aquilo que eu fiz do Canadá. Então, nesse último momento, o que eu fiz? Puxei aqui uma operação, vou aqui em Design, né, para poder mostrar para você o menu geral. Peguei a operação de Output, selecionei aqui que eu queria um Output em Excel, cliquei, arrastei para cá, e configurei. O que eu configurei aqui dentro? Eu denominei qual é o arquivo que eu quero gerar. Então eu vou aqui no Navigate e escolho a pasta e dou um nome para o arquivo. Eu chamei o arquivo Vendas Harmonizadas Brasil. É um XLS. Os campos, olha que interessante. Eu ordenei os campos na mesma sequência do Canadá e eliminei aquele campo de ID que tinha antes. Para eliminar um campo, eu vou mexer aqui um pouquinho, depois eu fecho e abro de novo para não detonar minha aplicação, mas você quer deletar qualquer campo aqui, você clica na linha 2, por exemplo, ID produto, e dá um del. Deletou. Você quer mudar a sequência, eu quero colocar o código do cliente para cima, dá para a gente mexer nisso aqui também, tá? Dá para você fazer a movimentação do campo para cima e para baixo. Então aqui o que eu fiz? Deletei e ordenei os campos que eu quero na sequência que eu quero, tá bom? Vou fechar isso aqui. Agora eu vou ter que fechar meu arquivinho aqui para ele não salvar essa alteração que eu fiz, para não detonar meu modelo. Vou abrir ele de novo. Então nesse output aqui eu já eliminei aquele campo que eu não queria. Qual era o nome dele mesmo? Se eu olhar aqui, ó, no meu preview da etapa anterior, o nome dele era ID Venda. Se eu for agora nesse cara e der um preview, na última etapa, que é o export de dados, que é o meu load. Opa, aqui ele ainda está carregando, porque eu ainda não rodei, né? Mas na minha geração de arquivo harmonizado, deixa eu ver aqui, Fields, a ID venda não está lá, tá? Então, a hora que eu rodar, eu dei o preview aqui, ele pegou o arquivo antes da geração. Mas a hora que eu rodo isso aqui, ele gera o arquivo de harmonização com o Canadá
sem aquele campo. Então ele gerou, se eu for lá na minha pasta, arquivo, harmonização, esse aqui qual era o nome dele? Vamos ver. Vendas Harmonizadas Brasil. Vamos abrir o Vendas Harmonizadas Brasil. Tá lá, não tem o ID venda, só tem o ID SEC. Aquele ID venda que tinha 1020, 1019, não tem. Tá? Então esse arquivo está com exatamente as mesmas colunas, com os mesmos nomes e mesma sequência que eu tenho no Vendas Harmonizadas Canadá. Então o meu primeiro objetivo desse modelo que eu criei aqui no Pentaho era harmonização de dados, que é a primeira grande etapa que você faz quando você está fazendo integração de database, integração de tabelas de origens diversas, tá bom? A partir de agora, se eu quisesse continuar trabalhando, eu vou querer continuar trabalhando em cima desses arquivos. Eu não posso continuar aqui. Por quê? Porque aqui dentro do Pentaho eu tenho um processo de ETL. Eu já fiz a extração, que foi a carga, eu já fiz transformações e já gerei um output. Eu já gerei o meu load. Quando eu faço isso, o fluxo acaba. Então, o que eu faço agora? Agora eu tenho que criar um novo projeto para a próxima etapa que eu quero trabalhar. Esse ETL concluiu, tá? Então, imagina aqui que eu estivesse fazendo um BI, eu teria aqui as minhas tabelas de origem que vêm lá dos meus sistemas transacionais. Eu posso puxar essas tabelas para uma área que a gente chama de staging. Faço uma harmonização dos dados nessa área de passagem. Crio arquivos de passagem padronizados para depois poder fazer todo o processo para carregar depois no BI, já devidamente harmonizado e consolidado. Então, o próximo passo meu agora é a consolidação. Vou consolidar esses dois arquivos em um. Então, vou fechar esse cara e vou abrir a etapa que eu criei de consolidação. Essa aqui, ó, consolidação. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui bem simples. Eu não estou fazendo nenhuma transformação em cima dos dados, modificação, adição de dados, nada disso. O que eu quero é simplesmente fazer um join aqui, né? Uma junção desses dois arquivos. Então, eu tenho aqui a carga de dados harmonizadas do Brasil e a carga de dados harmonizadas do Canadá. Aqui eu coloquei um textozinho adicional, porque quando eu fui fazer essa unificação, eu deixei para essa etapa mesmo para você poder perceber que você ainda pode fazer modificações de dados aqui dentro, mesmo quando você estiver fazendo junções ou particionamentos. Eu tenho aqui, então, as minhas extrações e dentro da própria extração, né, dentro da própria leitura de arquivos, vou abrir esse aqui, Harmonizado Brasil. O que eu fiz? Eu mudei um dos campos. Eu mudei para string, que é o código do cliente. Por quê? Porque na tabela do Brasil, ele estava como number. E na tabela canadense, ele está como string, originalmente. Então, se eu pegar a tabela brasileira que eu acabei de gerar no outro processo, o código do cliente era number. Quando eu tento fazer essa ligação desses dois arquivos, gerando um novo arquivo consolidado com o merge aí, com a junção dos dois, o Pentaho ele grita, ele avisa, ele fala, olha, tem um campo com o mesmo nome e tipos diferentes. Então, quando você notar esse tipo de coisa, o que você tem que fazer é harmonizar o tipo do campo, que foi o que eu fiz, tá? Então, aqui nada mais fiz do que abri isso aqui, mapeei o arquivo que eu queria carregar, que é o Vendas Harmonizadas Brasil, fiz o outro íconezinho lá de carga com o Vendas Harmonizadas Canadá, e a única coisa que eu fiz, depois de carregar a planilha, foi vir nos campos, conferir os tipos dos campos e alterar esse último aqui que estava como number para string. Tá? Como a conversão de numérico para string é uma coisa natural, não tem nenhum problema computacional nisso, eu não tenho que fazer nenhuma outra transformação aqui. É simplesmente mudar o tipo do campo, ele vai pegar aquilo que estava numérico lá e jogar dentro de uma string do lado de cá. Tá bom? Feito isso, eu criei aqui um output, vim aqui no output, criei um novo output em Excel, puxei para cá, apontei onde que eu queria que gravasse o arquivo, eu chamei de arquivo consolidados, vendas consolidadas globais, que junta Brasil com Canadá.
Selecionei os campos que eu quero, poderia tirar alguns se eu não quisesse, mas eu deixei todos os campos das duas tabelas que agora já estão harmonizados, com o mesmo nome e mesmo tipo. Só isso. E mandei rodar. Rodei, ele gerou aqui a minha carga consolidada, arquivo consolidado, que está aqui, ó, em algum lugar. Vendas consolidadas globais. Quando eu abro esse arquivo, eu tenho 3 registros que vieram do Brasil, que está aqui com moeda em reais, e 3 registros que vieram do Canadá com a moeda dólar. O ID do Brasil está naquele sequencial novo que eu tinha gerado antes, e o ID canadense permanece com os números que ele tinha antes, originais. O valor total da venda que eu tinha calculado no Brasil está aqui também, que não existia antes. Legal? Então, com isso, eu consolidei dados usando o Pentaho. Bom, legal. E se eu quiser fazer o contrário, eu quero distribuir dados para mais de uma localidade, para mais de um banco de dados, para filiais diferentes, para uma matriz e outras filiais, enfim, eu quero fazer um particionamento vertical da tabela ou horizontal da tabela. Como é que eu faço? Eu consigo fazer isso aqui dentro? Consigo também, tá? Então agora a minha próxima etapa, vou fechar essa aqui. A última etapa que eu criei foi particionamento justamente. Então o que eu estou aprontando aqui? Peguei a carga de dados consolidados globais, então eu vim aqui no input de Excel, porque eu estou trabalhando aqui o tempo todo com Excel e não com um database de uma tabela de banco, mas não tem mistério em trabalhar com a tabela de banco, é só você dar as informações de conexão e o nome da tabela, tá bom? Coloquei aqui em Excel para facilitar essa navegação e demonstração para você rápido. Fiz a carga dos dados consolidados globais, então quando eu abro aqui, ó, de novo, tem o nome da planilha, o endereço dela, os campos, tá legal? Eu dou um preview aqui, ele me mostra aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Então tá aqui. Em seguida, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma alteração de nome de campos. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aqui. O que eu aprontei aqui? Na hora de fazer a distribuição final, alguns campos mudei o nome deles para um nome mais intuitivo, sei lá, né? Se é que pode se chamar assim. É só uma brincadeira que eu fiz aqui. Então eu coloquei aqui IDSEC vira sequencial. Foi renomeado. ID produto vira identificação produto. QT produto vira quantidade vendida. VL total venda vira valor total venda. CD moeda vira moeda negociada. E os outros eu não mexi. Tá? Então o que isso promove? Isso aqui muda o nome dos campos da tabela. Então, fechar aqui. Se eu der um preview aqui, nessa transformação, ele vai me mostrar aqui o que ele está aprontando. Está vendo? Sequencial, identificação produto, quantidade vendida, VL, unit produto não mudou, valor total venda mudou, moeda negociada mudou, ID vendedor, CD cliente não mudou. Bom, agora, próximo passo, o que eu fiz? Eliminei colunas da tabela que não me interessam mais. Por alguma razão, nessa distribuição de dados, eu não quero distribuir todos os dados. Alguns dados eu quero eliminar da minha distribuição. Então, eu vim aqui, criei um outro elemento, uma outra seleção de dados. Então, na minha transformação, eu vim aqui na seleção de dados, Select Values, criei mais uma seleção de dados, então é o mesmo tipo de transformação, só que agora eu vou fazer uma outra regra, aplicar uma outra regra. Qual a regra que eu apliquei? Em vez de ir aqui no Select e Altera, que eu tinha feito antes, né? Selecionar os campos e alterar nome, eu fui na opção Remove. Apertei o botão Get Fields to Remove, ele mostra todos os campos da tabela. Eu deixo aqui só os que eu quero eliminar. Os nomes que estiverem aqui, ele vai eliminar. Tá? Então, beleza, feito isso, posso dar um preview. Sempre, em cada passo que eu faço, eu costumo fazer isso. Eu dou um preview, Quick Launch e vejo o que vai acontecer. Então, olha só, diminuiu a quantidade de campos da tabela. Sumiu o código do cliente, sumiu o código do vendedor e sumiu o valor unitário do produto. Tá? Ficaram só aqueles campos que eu tinha renomeado. Beleza, então agora tá do jeito que eu quero. Tá do jeito que eu quero. Mas, para gerar os arquivos agora para distribuição,
eu quero selecionar só uma faixa de valores, eu não quero mandar todos os 6 registros de vendas. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero fazer uma distribuição da seguinte forma, eu vou mandar para a minha matriz no Brasil só as vendas brasileiras. Para a matriz norte-americana, só as vendas que vieram do Canadá. Tá legal? Então, eu vou selecionar, no caso dos Estados Unidos, só as vendas que são em dólar. E vou selecionar para o Brasil só as vendas que são em reais. Tá? Para isso, eu apliquei um filtro. O filtro ele está aqui, ele é uma transformação que está dentro de Flow, se não me falha a memória. Flow, Filter Rows. Filtrar as linhas. Então, eu botei um filtro aqui e um filtro aqui. O que eu fiz nesses filtros? Vamos olhar aqui esse aqui em reais. Eu coloquei o seguinte, ó, tem aqui a condição. Você pode colocar um not ou deixar sem nada e aí ele vai fazer a condição de igualdade ou o que você colocar aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, moeda negociada igual a... Aqui eu posso pôr, por exemplo, um outro nome de outra coluna. Então, por exemplo, essa coluna for igual a essa, então você seleciona. Não é o que eu quero. Eu quero selecionar em função de uma constante, que é o R dólar. Então, eu coloquei aqui moeda negociada igual a R dólar. Beleza? Só vai selecionar reais. E no caso do norte-americano, se eu abrir aqui, moeda negociada igual a dólar. E aí ele faz a operação de seleção. Beleza? Feito isso, eu ainda quero aplicar um outro filtro. Então eu usei o mesmo elemento de filtro, Filter Rows, só que em uma segunda etapa, o que eu estou fazendo? Selecionando as vendas menores que R$13. E selecionando as vendas menores que $5. Então eu quero ver aquelas vendas muito pequenas, essas daqui eu quero que vá para uma gerência lá na matriz, para os caras observarem se isso está certo, se esse tipo de venda é uma venda que vale a pena ou deve continuar acontecendo. Então eu criei uma regra aqui, tá, para seleção de dados, e eu só quero as vendas menores que R$13 e vendas menores que $5. Se eu olhar aqui, ó, vou dar um preview na minha tabela antes dos filtros. Ó, menor que 5... Cadê? Menor que R$13, eu só tenho uma, que é essa aqui de 10. E menor que $5, eu só tenho uma, que é essa aqui de $4, tá? Então, no final, eu vou ter que ter só essa linha na tabela brasileira e essa linha na tabela norte-americana. Beleza? Então, feito o meu select... Fiz o select, vamos ver aqui o que ele dá. Deixa eu ver se ele já roda aqui. Preview. Quick Launch. Vou ter que rodar aqui no Play mesmo. Rodei. E aí no final o que eu fiz? Eu gerei 2 arquivos de output. Aquele mesmo processo. Vem aqui no output em Excel, defino o nome do arquivo e ponto final. Tá? Então ele gerou um arquivo para a matriz brasileira e um arquivo para a matriz USA. Bom, eu quero mostrar agora como é que ficaram os arquivos, né, que foram gerados no Pentaho. Então eu tenho aqui as vendas abaixo da meta norte-americana e brasileira. Lembrando que no arquivo do Brasil, foi segmentado para o Brasil, só as vendas em reais abaixo de R$13, né, R$14. E para os Estados Unidos, só as vendas abaixo de $5. Então, vou abrir aqui o arquivo que ele gerou para o Brasil. Tem aqui uma única venda que foi feita abaixo de R$13 lá, que é uma venda de R$10 realizada, a venda número 1. E no caso dos Estados Unidos, abaixo de $5, eu tenho uma única venda feita por $4. Aqui está o número dela, o ID dela, e pronto. Então eu tenho agora 2 arquivos que podem ser entregues, podem ser distribuídos, enviados via rede para cada uma das matrizes, vamos dizer assim, gerenciais da minha empresa, cada um dos head offices, um no Brasil e um nos Estados Unidos. Com isso, então, eu percorri aqui a minha explicação em cima do Pentaho. Espero que você tenha gostado da apresentação. Bom proveito e até uma próxima.